Olá amigos, aqui é Alexandre Figueiredo, esta é mais uma edição do TV Linhaça, que agora é feito em São Paulo. Pedimos para vocês se inscreverem, apertem o sininho, dêem um like e, de certa forma, ajudem a divulgar o nosso canal, né, se inscrevendo e também atraindo mais seguidores para que se inscrevam também. Né? O tema de hoje é o Hit Parade voltou a ficar em alta. Então, quem viveu nos anos 80, né, quem era pelo menos um adolescente ou um jovem adulto, sabe que o Hit Parade, entre os anos 60 e os anos 80, começou a ser questionado. Né? Aquela seleção de um punhado de músicas que tem que tocar nas rádios e que tem que repercutir num grande público. Então, vocês, que são mais jovens, né, não conseguem perceber essa fase. A partir dos anos 90, né, o Hit Parade, que era criticado pela sua superficialidade, pela restrição das músicas que devem se tornar marca no gosto musical de cada público, então o Hit Parade voltou a estar em alta. Né? A desculpa era de que o seguinte, que precisa fixar certas músicas no gosto das pessoas, que precisa viabilizar o mercado, as rádios, as gravadoras, a indústria fonográfica, né, apenas com uma pequena seleção de músicas feitas para viabilizar um álbum, um disco, tudo mais, né? E é algo meio estranho, porque é bem diferente do que havia nos anos 60 e nos anos 70, ou em parte dos anos 80, que o Hit Parade se alimentava de compactos. E dos anos 90 para cá, não houve isso, né? Houve o quê? Houve as pessoas comprando um LP de um nome da música apenas por causa de umas 3 faixas, assim, no máximo, né? Ou quando se trata de um grande medalhão, né, e dentro do rock podemos dizer, o Nevermind do Nirvana, assim como no pop teve nos anos 80 o Thriller de Michael Jackson, em que praticamente todo o disco botou faixas nas rádios. Né? Tanto que esses discos chegam a durar 2 anos de execução nas rádios por causa de tantos sucessos que renderam. Mas mesmo assim isso não rompe com o superficialismo do Hit Parade, que no Brasil chegou a criar uma aberração que era os roqueiros fãs de uma música só. Isso fazia com que grandes nomes como AC/DC, Deep Purple e outros, né, The Doors, né, Jimi Hendrix, esses nomes eles fossem rebaixados a One Hit Wonders, que são aqueles nomes de um sucesso só. Imagine o AC/DC com tantos clássicos. No Brasil ele é visto como um One Hit Wonder, as pessoas só ouvindo Back in Black. Ou, no caso do Deep Purple, Smoke on the Water. Então, esse Hit Parade, que não é só a seleção de músicas, mas também a seleção de intérpretes, criou nos anos 90 uma superioridade do comercialismo pop, né, que só ele que consegue escolher as músicas. Já não é mais a pessoa, já não é mais como na contracultura, em que a vontade das pessoas poder escolher a música que quiser. Mas era uma vontade de uma meia dúzia de executivos de rádio, de gravadoras, de meios de comunicação em geral, como televisão, tudo mais, né, e outros envolvidos nesse mercado do entretenimento, que tem o poder de selecionar um punhado de músicas que devem marcar na memória do grande público.
músicas que não necessariamente são boas e intérpretes que não necessariamente são bons. Né? No Brasil, uma banda razoável como The Outfield é superestimada. Né? Um medíocre grupo de dance, Jesus Jones, também foi lançado no mercado. Mas grupos seminais lá fora, como o XTC e o Ride, e olha que o Ride teve um dos membros fundadores, o Andy Bell, tendo passado uma fase como músico do Oasis, inclusive em discos do Oasis e do Bad Eye, que foram lançados e tocados no Brasil. E então essas bandas seminais não têm cartaz, não aparecem. Nem mesmo os críticos de rock mais empenhados, mais dedicados, conseguem se lembrar desses grupos. Já existe uma vergonha no caso dos Buzzcocks, que os Buzzcocks são a terceira maior banda punk da história do mundo. E, no entanto, os Buzzcocks não são lembrados. Não há como. Nem a versão que o Camisa de Vênus fez, de I Believe, que com letra em português virou o Adventista, conseguiu apresentar os Buzzcocks para o público que ouve punk no Brasil. E aí temos uma aberração de que os caras que ouvem punk no Brasil, eles só ouvem Sex Pistols, Clash, Ramones, né? Aliás, o Buzzcocks era a quarta banda, né? Eu tinha esquecido os Ramones, porque eu só estava pensando na Grã-Bretanha. E os Ramones são uma banda punk dos Estados Unidos. Né? Desculpe aí essa falha. Então, mas os Buzzcocks, eles são significativos. Aliás, tão significativos que os Buzzcocks eram influentes até mesmo para o surgimento de um monte de bandas britânicas. E aí, as pessoas no Brasil, infelizmente, só ouvem Ramones, Clash, Sex Pistols, né? E depois pulam para o punk dos anos 90, mal ouvindo o punk dos anos 80, que foram os Dead Kennedys, né? Já de uma tendência mais hardcore. Então criou uma preguiça. O Hit Parade se reabilitou nos anos 90, né? Voltou até aquele complexo de superioridade que tinha, né? De uma seleção de um punhadinho de músicas, de um punhadinho de intérpretes para fixar na memória do grande público, ou do público mais específico, né? De cada tendência, de cada segmento. E isso criou uma grande preguiça nas pessoas. O roqueiro dos anos 80, o público de rock dos anos 80 garimpava. Procurava raridades, procurava coisas menos conhecidas. Agora, curtir coisas menos conhecidas é eu curtir o medíocre, que é apenas deslocado, é um roqueiro medíocre deslocado. Né? Quer dizer, quando querem garimpar as coisas, garimpam mal. Garimpam mal. Procuram aquilo que, na verdade, é o mais do mesmo. Porque, na verdade, é um roqueiro alucinado que não faz coisa diferente que o que já faz sucesso. Né? Por exemplo, fala-se muito do Flaming Lips como o suprassumo do rock alternativo, segundo o público brasileiro, né? Porque lá fora o Flaming Lips não tem tanto cartaz assim quanto se tem no Brasil. Né? Temos uma coisa estranha do Brasil de supervalorizar coisas medianas, coisas que lá fora são consideradas decadentes. Vide o caso de Johnny Rivers, por exemplo. Aí, o público fica pegando, né? Parece que o rock alternativo para o público brasileiro só foi Flaming Lips e Queens of the Stone Age. Que na verdade são grupos que repisam o que já ocorre no grunge, não ocorre no grunge de Seattle.
O Flame Lips é mais ou menos como uma versão Willy Wonka do grunge, mas o grunge estereotipado. Já não é mais o grunge do Nirvana original de Seattle, mas o que veio o modismo grunge, né? Tanto que eu costumo definir o som do Flame Lips como bubble grunge. É uma mistura de bubblegum com grunge, né? Então, são grupos assim que fazem mais do mesmo. O Wings of the Stone Age é mais ou menos uma revisitação do grunge para um público de Velozes e Furiosos. É mais ou menos assim, né? Só que eles não são o suprassumo do rock alternativo como se muita gente se pensa, porque eles são tão mainstream quanto o Luan Santana aqui no Brasil. E aí as pessoas não conseguem perceber que o Hit Parade, mesmo a forma como o Hit Parade trabalha o som alternativo, o som de vanguarda, o Hit Parade ele continua sendo superficial. Ninguém pode imaginar que o Hit Parade dos anos 90 para cá virou um universo de diversificação, de autossuficiência, de variedade, de abrangência ou coisa parecida. Não, o Hit Parade continua sendo sempre aquela seleção de um punhadinho de artistas, de um punhadinho de músicas, né, que são feitas para fazer sucesso, para vender muito e para fixar na memória de um público leigo, que não tem intimidade com o segmento musical que ele supostamente escolheu. Então o Hit Parade continua sendo tão superficial e tão mercenário quanto era antes, nos anos 80, quando a crítica especializada falava mal dessa mentalidade do só sucesso. Então ficamos por aqui, desejando boa sorte a todos, né? Não deixem de comprar o livro Esses Intelectuais Pertinentes, que explica o golpe político de 2016, que realmente existiu, né? E sobre o viés da cultura, né? Um livro bastante abrangente, de uma leitura instigante, né? E que corre fora da maré das visões oficiais, né? Que ficam passando pano em muita bobagem que prevalece no Brasil, né? Então, um grande abraço a todos, saúde, tomem cuidado por aí, né? Porque a pandemia ainda continua matando, né? Então, podem ir para a rua agora, nessa fase, mas tomem muitíssimo cuidado, né? Bebam água, comam bem, se alimentem bem e mantenham um bom humor. Mas também cautela, né? Nesses tempos de hoje. Grande abraço e até lá.